escritório Ascar Advocacia. Me chamo Noel Ascar, sou integrante do escritório Ascar Advocacia e hoje iremos falar sobre um tema extremamente interessante, principalmente para aqueles que vão alienar o estabelecimento comercial e aqueles que irão adquirir o estabelecimento comercial. Todos os cuidados que devem ser tomados. E quando esse cuidado não é o suficiente tomado ou ele não é suficiente respaldado, qual que é a responsabilidade do adquirente daquele estabelecimento por dívidas anteriores, ou seja, do antigo alienante? Isso ocorre de forma corriqueira em todo o nosso país quando você compra uma microempresa, uma empresa que está com dívida e você sequer sabia. E nós vamos falar aqui sobre essa situação. Primeiro de tudo, nós temos que verificar certidões, seja na Justiça do Trabalho, certidões negativas na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil, certidões negativas tributárias de execução fiscal, para podermos adquirir esse estabelecimento comercial. Também temos que buscar na junta comercial todas as certidões possíveis para que possamos adquirir esse estabelecimento comercial. Mas vamos agora tratar juridicamente. E se não for tomado todas essas precauções, e mesmo que sejam tomadas essas precauções, ainda exista um débito? Bom, o artigo 1143 do Código Civil fala que o estabelecimento comercial pode ser objeto constitutivo ou translativo de negócios. Ou seja, aquele empresário pode vender o seu estabelecimento comercial para um terceiro. Isso é óbvio, o Código Civil de 2002 trouxe essa possibilidade de venda. Vamos lá, aí vem o artigo 1144. Que fala sobre os efeitos da alienação desse estabelecimento comercial. O alienante, ele deve notificar todos os seus credores para que tenha eficácia esse estabelecimento comercial. E esses credores devem dar respostas em 30 dias. Se não der resposta, presume-se a aceitação tácita do estabelecimento comercial, da alienação do estabelecimento comercial. Vamos lá. E os efeitos? Essa venda também tem que ser publicada. Essa publicação ela vai dar os efeitos contra terceiros. Então vamos lá. Você adquiriu esse estabelecimento. Deve ser publicado na junta comercial, no diário oficial. Deve ser publicado. Porque a partir da publicação, as novas dívidas passarão a ser do adquirente. E as dívidas anteriores são do alienante. Mas aqui há uma possibilidade de que a dívida seja do adquirente. Vamos lá, o artigo 1146 do Código Civil fala: o adquirente responderá pelas dívidas desde que o passivo seja contabilizado na venda. Ou seja, no contrato de venda desse estabelecimento empresarial, o alienante fala: olha, eu tenho essas dívidas, vamos contabilizar aqui, você vai adquirir por um preço X, mas você adquire as dívidas também. Maravilha! Aí você, adquirente, irá responder por essas dívidas. Mas vamos colocar assim, e se não tem isso no contrato? E se esse contrato não previu o repasse dessas dívidas para você? Como é que fica essas dívidas anteriores? Você vai responder, adquirente do estabelecimento, por essas dívidas anteriores? Ora, aqui há 3 tipos de dívidas. Nós vamos falar das dívidas cíveis, das dívidas trabalhistas e daquele que adquiriu um estabelecimento comercial na recuperação judicial. Porque às vezes é muito vantajoso adquirir um estabelecimento comercial na recuperação judicial, porque você adquire ele por um preço bem abaixo do que ele custaria no mercado. Vamos falar dessas 3 agora rapidamente. Do que tange as dívidas cíveis, se isso não foi contabilizado para você, adquirente, e você publicou para ter eficácia, efeitos contra terceiros, os credores foram notificados pelo alienante, você não responde por essas dívidas cíveis. Tá? Essas dívidas cíveis o adquirente não responde, frisando. Então vamos lá. Se é uma pessoa que tem uma dívida de um contrato extrajudicial, cível, ele vai e depois entra com uma execução contra o estabelecimento comercial, ele entra com aquela execução contra você, pleiteando bens desse estabelecimento, pleiteando bens desse adquirente. O adquirente não responde desde que tenha sido publicada essa venda. Não responde.
tá? Então, vamos deixar isso claro. Por isso que é importante você tomar esses cuidados de publicação. E no que tange às dívidas trabalhistas? Aqui é outra conversa. Aqui entra o artigo 10 e o artigo 448 da CLT. Lá fala que os direitos adquiridos e os contratos de trabalhos permanecerão inalterados. Ou seja, mesmo que tenha sido publicado e essa pessoa venha entrar com uma ação trabalhista posteriormente à publicação, ou haja débitos trabalhistas, é você que irá responder. Que a Justiça do Trabalho é protetiva, a CLT é protetiva, ela resguarda o trabalhador e ela não dá nenhuma guarida ao empregador. E aí você acaba respondendo por essas dívidas trabalhistas. E agora, e você, empresário, vamos colocar assim, você verifica que há uma empresa em recuperação judicial e ela está vendendo todo o seu estabelecimento para quitar e saldar suas dívidas. Você responde pelas dívidas trabalhistas e cíveis se você adquirir esse estabelecimento em recuperação judicial, porque ele está muito mais vantajoso com um preço de mercado melhor em comparação em umas condições normais? Você não responde por dívida nenhuma, nem civil nem trabalhista. Isso está no artigo 141 da Lei de Falências. Então, ou seja, se você adquiriu na recuperação judicial, aqueles contratos de trabalho não serão repassados a você, adquirente, na recuperação judicial. Isso é o artigo 141, inciso 2 da Lei de Falências. E qual que é a motivação por detrás dessa norma? A motivação é que a empresa continue gerando riqueza e fonte de emprego, porque senão ninguém iria comprar essa empresa numa recuperação judicial ou numa falência. Portanto, vejam isso, acatem essas dicas, qualquer dúvida estamos à disposição, porque é um tema intrincado, ele entra na seara da legislação empresarial, na legislação civil, na legislação trabalhista e na legislação de falências, ou seja, preciso ter um conhecimento amplo. Qualquer coisa, estamos à disposição para sanar mais dúvidas, maiores aprofundamentos. Nosso escritório é especializado nessa parte de direito empresarial, direito tributário, e teremos o prazer em atendê-lo. Um abraço e até a próxima.